Boa noite, queridos. Nossa devocional desta noite, hoje o quinto dia dos 31 dias de oração pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, que são heranças do Senhor para nós. E nesses primeiros dias nós estamos meditando na história de Jairo e de sua filha. Jairo, aquele homem que foi desesperado, suplicando ao Senhor Jesus que curasse a sua filha que estava enferma. No caminho ainda ele recebe então a notícia da morte da sua filha, mas Jesus então vai até a casa de Jairo e ressuscita aquela menina. E nós estamos então tirando lições desse evento extraordinário que aconteceu no ministério de Jesus. Hoje nós vamos dar ênfase no versículo de número 35, Marcos 5, versículo 35. Diz assim: Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então esse é o momento em que Jairo recebe a notícia da morte da sua filha, né? Ele saiu de casa e ela estava enferma, ele foi para que Jesus pudesse curá-la, mas ele então recebe a notícia da morte da sua filha. E a meditação de hoje nos fala sobre isso. O que fazer quando nós recebemos más notícias acerca de alguém na nossa família ou acerca dos nossos filhos? E aí nós vamos pensando e a gente pensa assim, quem já não teve um dia muito ruim ou uma semana muito ruim, né? Aquele momento em que as coisas parecem acontecer e te atropelar. Você, às vezes, um dia você sai de casa de manhã, no caminho você tem uma intercorrência com o seu carro, você chega no seu trabalho, você tem uma reunião, às vezes você perde o emprego, e naquela semana você descobre que o seu filho está doente, e as coisas vão se somando. Tenho certeza que todo mundo já teve um dia, uma semana, um período assim. Foi exatamente o que aconteceu na vida de Jairo nesse dia, né? Ele saiu de casa, sua filha estava enferma. No caminho ainda ele descobre que a sua filha morreu. E para ele deve ter sido então assim catastrófico, né? Aqueles acontecimentos devem ter atropelado Jairo, como às vezes alguns acontecimentos nos atropelam, como às vezes as más notícias que nós recebemos a respeito da nossa família, dos nossos filhos, nos atropelam. Mas quando nós estamos empenhados em lutar pelos nossos filhos, né, nós podemos então clamar ao Senhor. Isso não quer dizer que nós sempre vamos ter as melhores notícias. Mesmo às vezes quando nós clamamos, as coisas às vezes são difíceis. Às vezes essa semana, nesse mês, às vezes durante esse ano, você colocou como prioridade de oração a sua família, os seus filhos, e parece que quanto mais você orou, mais coisas ruins aconteceram e a situação foi se complicando. E às vezes então a gente perde a esperança, a gente tende a desconfiar de Deus e a achar que Ele não está ouvindo ou que não está fazendo as coisas da maneira correta. E nós vamos então perdendo a nossa esperança. Mas quando nós meditamos sobre essa história, sobre a história de Jairo, nós podemos tirar mais uma lição nessa noite. Ele tinha acabado de ser surpreendido com a notícia da morte de sua filha. Ele saiu para buscar socorro para sua filha, ele encontrou, Jesus já estava a caminho da sua casa, mas aí vem uma má notícia. E o texto diz, né, falava ele ainda estava falando com Jesus quando chegou uma pessoa dizendo que a sua filha tinha morrido. Mas quando Jairo, então, sai da sua casa e vai buscar ajuda para sua filha, ele foi atrás de Jesus porque ele cria. Ele confiava que Jesus podia fazer todas as coisas. E agora, mesmo ele achando que já era tarde demais, com o coração ali despedaçado, ele então olha para Jesus e ele escuta Jesus dizer para ele: não tenha medo, tenha fé. Naquele momento tudo parecia perdido, mas Jairo escuta Jesus dizer para ele: não tenha medo, tenha fé. E é isso que nós devemos pensar, irmãos. Para Jesus não existe caso perdido, não existe uma situação para a qual o Senhor não tem um jeito, não existe para Deus tarde demais. Hoje, Jesus então nos convida a meditar sobre isso, a pensar sobre isso, a entender que Ele está
no comando de todas as coisas e dizendo a todos nós, pais, mães, irmãos, né, filhos, não tenham medo, tenha fé. Mesmo que tudo pareça contrário, continuem a acreditar. Não tenha medo, apenas creia. Creia. Se você está orando, se você está colocando a sua família, os seus filhos diante do Senhor, mesmo que as coisas pareçam difíceis, elas estão sendo controladas pelo Senhor. E é por isso que nós não devemos ter medo, nós devemos apenas crer. Lá no Salmo de número 30, no versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E é engraçado que quando nós lemos esse versículo, nós então entendemos que só Deus pode suprir as nossas necessidades. Somente quando nós olhamos para Deus, e mesmo quando nós estamos no sofrimento, é que nós observamos os contrastes que existem entre Ele e nós. Essa promessa desse salmo, do salmo de número 30, é para quem está em dificuldade. Às vezes para quem está passando por um momento difícil, com a sua família, com seus filhos. E ele nos traz um consolo em primeiro lugar. Ele diz, porque não passa de um momento a sua ira. Mesmo que o Senhor esteja irado contra nós, ou mesmo que nós estejamos sendo provados pelo Senhor, e se for assim, nós sempre sabemos que estamos sendo provados merecidamente, né? Mas o Senhor não retém a sua ira para sempre. Essa é a promessa de Deus para nós, porque Ele tem prazer na misericórdia. Spurgeon tem uma frase que diz o seguinte: Deus deixa depressa a sua ira, mas Ele nunca se arrepende do seu amor. E aí esse salmo também nos traz uma garantia, quando ele diz: o seu favor dura uma vida inteira. Favor, né, é um substantivo que significa prazer, deleite, desejo, vontade. Ele expressa a boa vontade ou a benevolência do Senhor Jesus para a vida humana. E a maior prova disso foi tudo isso que Jesus fez enquanto ele esteve aqui, tudo que ele faz nas nossas vidas. Jesus veio ao mundo, ele absorveu então a ira de Deus para que nós não precisemos carregar esse fardo. E ele então providenciou uma justiça para nós, uma justiça que nós não temos em nós mesmos. E é por isso que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele nos faz uma promessa de consolo, ele nos faz uma promessa de vitória, por maior que seja a nossa dificuldade. Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo e ele pode fazer qualquer coisa. Para ele não existe causa perdida, mas ele age sempre no tempo certo e da maneira correta. E aí nesse versículo nós também vemos o resultado da misericórdia de Deus, o resultado do amor de Jesus por nós, que é: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem para amanhã. O choro pode durar uma noite inteira. Tem uma tradução que diz assim: mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento, irmãos, ele é passageiro. Ele dura apenas uma noite. Se você está sofrendo por ser cristão, se você está sofrendo porque está sendo provado, se às vezes as dificuldades na sua família são motivo de sofrimento para você, fique animado, anime-se, porque a promessa de Deus é que vai passar. Um dia vai passar. Logo o dia vai clarear, o seu choro vai ser então absorvido pela alegria que vem de Deus. E é por isso que nós devemos sempre nos lembrar de ter alegria na nossa vida cristã, porque se nós não temos alegria, alguma coisa está errada, porque nós temos a promessa do Senhor, que seja qual for a dificuldade que nós estejamos enfrentando na nossa família, com os nossos filhos, um dia ela vai passar. Naquele dia, o dia de Jairo começou terrível. Ele foi buscar ajuda porque a sua filha estava doente, descobriu que a sua filha tinha morrido, mas Jesus
mudou a história da vida de Jairo, a história da vida daquela menina. Jesus transformou aquele dia horrível num dia de grande vitória, que hoje é lembrado, está escrito, registrado nos evangelhos e é lembrado por todos nós como uma promessa de esperança, como um retrato daquilo que Deus pode fazer. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas também. Ele quer transformar o nosso choro em alegria. Podemos confiar, não tenhamos medo das adversidades, das dificuldades, não tenhamos medo, tenhamos fé. Confiemos no Senhor, naquilo que Ele pode fazer pelos nossos filhos, pela nossa família. E é por isso que nós oramos. É por isso que nós colocamos nesse mês, nesses dias, durante todo o tempo, a nossa família, os nossos filhos diante do Senhor. É por isso que nós oramos, buscando a vontade de Deus para as nossas vidas e para a vida da nossa família. E nessa noite, já em atitude de oração, nós vamos colocar na presença do Senhor a família do pastor Valdomiro, a família da irmã Helenita, a família do irmão Rodrigo, do irmão Rosenval, a família da irmã Lorena, a família do irmão Levi, a família do irmão Tim, a família da irmã Maria de Fátima Barreiro, do seu irmão José Barreiro, do seu sobrinho Francenil. Vamos colocar também a família da irmã Áurea, do seu irmão Paulinho, a família da irmã Roseli, a família do irmão Eber, da irmã Esther, do irmão Igor, a família da irmã Marli, a família do irmão Eduardo, da irmã Cleide, da irmã Lívia, a família do irmão José Ailton, a família da irmã Welcia, da irmã Welciane, a família do irmão Leandro, da irmã Raimunda, a família da irmã Maria José, a família da irmã Maria da Penha, da Graciele, a família da Kellen, do Osni, da Vanessa, da Thaísa, a família da Juliana, do Flávio, da Ana Carolina, família da Juliana, do irmão Wenderson, a família da Raquel, da Dalila. Vamos orar também pela família da irmã Silvia, Felipe. Vamos orar pela família da irmã Lígia, pela família da irmã Neuza, do irmão Lincoln, da irmã Conceição, que o Senhor esteja abençoando, a família do irmão Godoy, da irmã Deliane, a família da irmã Nilza, da irmã Cristiane, da irmã Eleusa, a família da Leila, da Regina, a família da Sara, Karine, a família da Emily, né, seus irmãos, sua mãe, seu pai, a família do Giovanni, do José Henrique, da Fernanda, a família da Laura, a família da Albiana, do irmão Feliciano, do pastor Humberto, do pastor Paulo, da Valdeci, a família da Ana Paula, da Jane, da Melry, do Carlos, da Carolina Angélica, da Adriana, a família da irmã Iracene, a família da irmã Miriam Ginu, a família da Cidinha, do Rosiron, a família da irmã Rose, a família da Patrícia, a família da Lindaura, a família da Selma, do Miranda, a família da Célia, que está com a sua mãe enferma, e a família da Luciene. Vamos orar por todas essas famílias, vamos orar pelos relacionamentos das nossas famílias, orando também pela formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, pelos nossos familiares não crentes, pelos enfermos e pelos enlutados. Vamos clamar a misericórdia de Deus nesse instante, oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus, que o Senhor, com a sua infinita graça e com a sua infinita misericórdia, nesse instante estenda as tuas mãos de poder sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, ó Deus, sobre o nosso esposo, sobre os nossos pais. Ó Senhor Jesus, o Senhor é aquele que ressuscitou a filha de Jairo. Ó Deus, aquela menina já tinha morrido. Ó Deus, aquela esperança, a esperança daquele povo já tinha acabado. Mas o Senhor chegou ali naquele lugar e o Senhor trouxe então a luz, a esperança, o Senhor trouxe alegria, o Senhor transformou aquelas notícias tão ruins num brado de vitória. E é isso que nós te clamamos nessa noite, Senhor. Olha para as nossas famílias e transforma aquelas situações ruins em coisas, ó Deus, vitoriosas, em situações vitoriosas. O Senhor nos prometeu, ó Deus, que o Senhor não permanece irado para sempre, mas o Senhor é rico em misericórdia. Ó Deus, o choro pode durar uma noite, mas um dia nós sabemos que a alegria virá, porque a alegria sempre vem pela manhã.
Ó Deus, e é por isso que nós te clamamos nessa noite. Tem misericórdia das nossas famílias. Ó Deus, tem misericórdia dos filhos. Tem misericórdia dos pais, dos relacionamentos entre casais. Ó Deus, fortifica, ó Deus, os lares. Senhor Jesus, que os lares sejam unidos, ó Deus, que haja laços de união, laços de amor, de companheirismo, de afeto. Afasta, ó Deus, a influência do maligno das nossas vidas, das nossas casas. Senhor Jesus, que possamos estar concentrados no Senhor, que possamos viver a vida, ó Deus, olhando para o Senhor, que as nossas famílias sirvam ao Senhor. Nós te clamamos nesse instante, Senhor, tem misericórdia. Ó Deus, dos casais que estão com problema. Ó Deus, restaura o amor, restaura os relacionamentos, dos pais que têm enfrentado dificuldades com seus filhos, principalmente adolescentes. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor dê sabedoria para os pais, para que os pais os eduquem no caminho do Senhor. Ó Deus, e converte o coração dos adolescentes ao Senhor. Ó Deus, que eles possam mudar a sua maneira de agir, que eles possam ser tocados nesse instante pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu te peço pelos adolescentes da igreja. Ó Deus, te peço pela Thalita, te peço pela Gabi, te peço pela Dalila, te peço pelo Felipe, te peço pelo Flávio, te peço pela Manu, pela Carol. Ó Deus, eu te peço pelo Gabriel, da irmã Lívia, da irmã Cleide, te peço pelo Gabriel, da irmã Juliana. Senhor, eu te peço por cada adolescente. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia deles. Ó Deus, que o Senhor fortaleça os seus corações, a Sara. Ó Deus, tem misericórdia de cada um, ó Deus. O Senhor conhece essas vidas e o Senhor sabe o quanto eles precisam se converter ao Senhor. Então tem misericórdia. Senhor Jesus, também tem misericórdia das nossas crianças. Senhor, nós precisamos saber educá-las, nós precisamos saber conduzi-las. Ó Deus, eu te peço pelo Daniel, pelo Rodrigo. Ó Deus, que o Senhor esteja ajudando o irmão Elcio na educação dos seus filhos nessa situação. Ó Deus, às vezes tão de tanta dificuldade, tristeza em que ela se encontra nesse momento. Tem misericórdia da tua serva. Ó Deus, assim eu te peço por todas as crianças da igreja, te peço por todas as crianças nessas famílias em que nós oramos. Eu te peço pelos pais que têm enfrentado já dificuldades com seus filhos na vida adulta, ó Deus, aqueles que estão realizando projetos, aqueles que estão, ó Deus, lutando, batalhando, que o Senhor tenha misericórdia. Abençoa a Sara, ó Deus, a Sara Luiz nesse instante, ó Deus, ser com a Sara. Abençoa também a Ana Clara, abençoa a família da irmã Áurea. Ó Deus, abençoa, ó Deus, aqueles pais que têm visto seus filhos se desviarem do Senhor, que têm orado, que têm lutado para que os seus filhos retornem, ó Deus, para a vida cristã. Tem misericórdia daqueles jovens, adolescentes, adultos que estão afastados do Senhor. Tem misericórdia da família da irmã Maria de Fátima, por quem ela tem orado, da família do irmão Tim, da família da irmã Helenita. Senhor, eu te clamo, ó Deus, pela conversão dos nossos amigos e familiares não crentes, pela conversão dos esposos das nossas irmãs. Ó Deus, toca em cada coração, ó Deus, manifesta o poder do teu Espírito Santo, ó Deus, traz, ó Deus, mudança, transformação para o meio dos lares. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, tendo misericórdia do esposo da irmã Roseli, que o Senhor esteja abençoando o esposo da irmã Lorena, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada irmã, ó Deus, que luta pela salvação do seu esposo. Senhor, nesse instante também eu quero te pedir por aquelas famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Ó Deus, abre portas de trabalho. Ó Deus, dá sustento para o teu povo. O Senhor sabe que nós estamos vivendo uma crise, não só na saúde pública, mas também na economia. E o Senhor conhece as nossas necessidades, então tem misericórdia. Ó Deus, eu te peço também, ó Deus, por aquelas famílias que têm enfrentado enfermidades. Às vezes seus entes queridos estão com Covid, internados nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias. Senhor Jesus, tem misericórdia, ó Deus, eu te clamo pelos enfermos, eu te clamo que o Senhor traga restauração e traga cura. Senhor, os enlutados traz consolo. Tem misericórdia de nós, Senhor, as nossas famílias são do Senhor, os nossos filhos são do Senhor e nós dependemos do Senhor em todo o tempo. Então nos ajuda, Senhor, transforma o nosso choro em alegria. Tem misericórdia, ó Deus, de cada um nessa noite, estende a tua mão
mão de poder sobre os enfermos. Os pedidos que foram feitos, a dona Gracene pediu por uma pessoa, que eu não me lembro o nome nesse instante, ó Deus, minha mãe também pediu por uma outra pessoa que está com câncer, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, que nesse instante a tua mão de poder venha sobre a vida do irmão Feliciano, sobre a vida da Regina, sobre a vida da Ana Carolina, sobre a vida de todos aqueles que precisam de cura do Senhor. Pastor Humberto, a mãe do missionário Fernando, também te pedimos pelo Paulo, tem misericórdia. O Senhor é Deus, o Senhor é grande, o Senhor pode todas as coisas e nós cremos. Que nós não tenhamos medo diante das dificuldades, que nós tenhamos fé no cumprimento das tuas promessas na nossa vida. Nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos e te glorificamos no nome de Jesus Cristo que nós oramos nesse instante. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e abençoe as nossas famílias. Amanhã, sábado, estaremos aqui novamente às 20 horas orando pelas nossas famílias. Domingo, nosso momento acontece na Escola Bíblica Dominical às 9 horas, no culto à noite às 19 horas, e você pode acompanhar ao vivo pelo Facebook, se você não puder participar presencialmente conosco. Que o Senhor te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Santo e glorioso Deus, sem ti não posso andar, sei que vou tropeçar, toma a minha mão, guarda meu coração da noite escura, do pecado e da loucura de viver sem ti. Põe-me em teus braços, guarda meus passos, para que eu não queira, nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer, pra ser vitorioso enfim. A ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus. Ó Deus de amor, bondoso Redentor, dias difíceis vêm, os quais enfrentarei. Manda teus anjos pra me guardarem dos meus temores, desse mundo
ti. Sim, nessa hora, o que importa? É viver pra ti.